Boas-vindas à aula sobre planta-mãe. Quando que eu devo ter uma planta-mãe, quando que eu não devo ter, quais são as vantagens e desvantagens de ter uma planta-mãe. Vamos lá, uma planta-mãe é uma planta que está sempre no estágio vegetativo. Ele tem um estágio vegetativo permanente. Isso significa que você não pode ter uma planta-mãe se você utilizar o monociclo, pelo simples fato de que o monociclo, quando essas plantas do monociclo entram em estágio de floração, a sua planta-mãe também vai entrar no estágio de floração, e aí você vai perder a sua planta-mãe. Você só pode usar a sua planta-mãe quando você estiver usando o cultivo perpétuo. Você vai manter a sua planta-mãe junto das suas plantas em estágio vegetativo ou junto, ou em uma sala separada, conforme você quiser. Tendo aí no seu cultivo perpétuo, você já pode ter uma planta-mãe. E eu devo ter ou não devo ter? Quais são as vantagens e desvantagens de uma planta-mãe? Vamos lá. Você tendo o seu cultivo perpétuo, você pode utilizar a planta-mãe. Agora eu vou partir aqui para a sala de vega, de vegetação. Essa aqui é a minha cabine de vegetação. Eu tenho aqui, então, uma planta-mãe. Beleza, tenho aqui a planta-mãe. Beleza. A planta-mãe, ela pode produzir aí de 10 a 1000 clones por mês, dependendo do tamanho dela. Isso é uma vantagem. Ela pode produzir clones em larga escala. E a desvantagem disso, então, é que ela ocupa um espaço. Espaço esse que poderia ser utilizado para colocar uma outra planta em estágio de vegetação. Caso você tenha esse espaço extra, você pode sim optar por uma planta-mãe, é muita vantagem em ter. Caso você não tenha espaço suficiente, você pode optar por não ter uma planta-mãe. Você não tendo uma planta-mãe, você desocupa esse espaço aqui que era da planta-mãe e pode dar espaço a outra planta em estágio de vegetação, dessa forma, se você tiver um planejamento de fazer sempre o lollipop antes da flora e tirar os clones dessas plantas 2 semanas antes de florir, você consegue clones suficientes para o seu ciclo. Caso você não consiga clones suficientes para manter todo o seu ciclo, você vai optar por uma planta-mãe aí. Como se por exemplo, no seu ciclo você fizer suas plantas o mainline, como eu já expliquei anteriormente como é que faz, talvez fazendo o mainline na sua planta, às vezes a planta não dá brecha
para você tirar clones, porque os ramos que você vai tirando são muito pequenininhos, né? São ramos muito pequenininhos que tem aí de 3 a 5 centímetros. Eles não enraizam muito bem. Se você tiver mainline, todas as suas plantas forem em mainline, você pode optar por ter uma planta-mãe aqui, bonitona, para você tirar os clones dela. E esses clones aí vão virar novas plantas mainline ou outras plantas ou plantas de formato diferente, na qual você é incapaz, não consegue tirar mais clones a partir dela, seja porque você fez amarras e podas de forma com que não sobre ramos com 10 a 15 centímetros ou mais de tamanho para você conseguir enraizá-los. Então é basicamente isso, as vantagens e desvantagens de você ter uma planta-mãe. Como é que você vai manter uma planta-mãe, né? Porque uma planta-mãe é uma planta que vegeta teoricamente para o resto da vida. Uma planta-mãe pode ter de 10 a 30 anos sem problema nenhum. Mas como é que dá manutenção nessa planta? Porque ela fica tanto tempo ali, não pode dar fungos nas raízes dela, morrer de uma hora para outra? Sim, isso pode acontecer. É bom você fazer uma manutenção nessas plantas mães para melhorar a saúde das raízes dela. Uma dessa manutenção que você pode fazer é a poda de raízes. Como é que faz a poda de raízes? Aqui você tem uma planta-mãe e aqui você tem as raízes dela. Com o tempo, as raízes da planta-mãe vai ocupar todo o espaço. Vai chegar uma hora que essas raízes vai condensar, que elas vão ficar muito compactadas aqui dentro. Isso pode causar aí uma série de problemas, como eu falei, de falta de oxigênio nas raízes, de proliferação de fungos e de doenças. De tempo em tempo, você pode fazer uma poda de raiz. Isso consiste em você tirar essa planta do vaso, da mesma forma como que você faz para transplantar uma planta, né? Você tirou ela do vaso, aqui está o vaso e aqui está a planta com as raízes. Você pode fazer a poda de raízes, como você vai pegar uma faca de serra, daquelas de cortar pão, e você vai passar a faca aqui, ó. Você vai cortar dos lados, você vai cortar embaixo e dos outros lados também, de forma que você tira aí mais ou menos de 10 a 15%, de 10% aí do volume total desse vaso na sua poda de raiz, cortando ela aqui, ó. Cortei as raízes, beleza, deixei elas mais compactas. Para que eu corto? Para que eu faço isso? Eu corto elas, eu vou fazer o que? Eu vou preencher o vaso com substrato novo e eu vou replantar ela aqui. Substrato novo, eu vou replantar ela aqui. Dessa forma, essa planta-mãe que estava cheio de raízes, às vezes as raízes estavam com a saúde não tão boa assim,
raízes velhas, eu vou cortar essas raízes velhas e aí eu vou replantar ela no vaso e ela vai começar a desenvolver raízes novas. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer criar raízes novas. A sua planta vai ter a saúde das raízes vai ter as raízes mais saudáveis e, por consequência, a sua planta ela vai começar a produzir, sua planta mãe vai começar a produzir novos brotos, e brotos mais saudáveis, mais vigorosos, com o tempo. E você vai fazer essa poda de raízes aí a cada 6 meses, conforme você vê aí a saúde das raízes, no meio desse processo. Espero que essa aula sobre manutenção de planta-mãe tenha clarificado totalmente em relação a esse assunto. Eu te espero na próxima aula.